Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo mais informativo. É referente à cirurgia da Laura de amígdala e adenoide. Eu vou falar tudo o que aconteceu, o pós-operatório, quais os sintomas que ela tinha, para a gente chegar à conclusão que de fato a gente tinha que fazer a cirurgia. E eu até fiz uma colinha aqui que eu separei 10 perguntinhas para estar respondendo tudo isso para vocês. Eu notei que no vlog que eu fiz tiveram algumas mães que estavam com dúvidas sobre esse assunto. Então eu acho bem relevante eu falar sobre isso, contar um pouco da experiência da Laura. E antes de iniciar as perguntas, eu quero só falar que a cirurgia da Laura, ela fez dia 5/4 desse mesmo ano, que ela teve alta no mesmo dia. Por exemplo, ela teve de jejum 8 horas, chegou no hospital super cedo, ela estava de 8 horas de jejum, só que a cirurgia começou às 10. E às 18 horas desse mesmo dia, ela teve alta. Então vamos lá, gente, para a primeira pergunta. Quais foram os motivos, os sintomas que levaram a Laura a fazer a cirurgia? Gente, a Laura era uma criança que sempre babou demais, ela babava demais, ela respirava pela boca, ela tinha muita inflamação na garganta, ela apresentava muita inflamação, então rotineiramente eu acabava indo no pronto-socorro para os pediatras estar avaliando, né? Então, durante a noite ela roncava, como eu falei, e ela tinha respiração bucal. Segunda pergunta. Quais exames foram feitos para detectar o problema? Então, todo médico que eu levava a Laura, geralmente era pediatra, né? Por eu querer resolver de fato a inflamação, avaliavam a garganta dela, né? E falavam que as amígdalas dela eram muito grandes. Então, eles sempre falavam isso para mim. E de fato eu tive que procurar um otorrino para tratar o problema do ronco, para tratar o problema das inflamações retineiras, né? Para tratar a questão dela respirar pela boca, gente. Eu não aguentava ver minha filha respirando pela boca. E, inclusive, durante a noite, ela às vezes engasgava com a própria saliva por respirar pela boca. Então, foi aí que eu decidi levar ela no otorrino. E o primeiro exame que o otorrino pediu foi uma radiografia de cavo, onde ele pôde ver que não era somente a amígdala dela que era grande, que a adenoide dela também era grande, impossibilitando ela de respirar normalmente pelo nariz. Terceira pergunta, quanto custou a cirurgia? Gente, a Laura ela tinha um plano de saúde, que inclusive era o São Cristóvão, um plano muito bom. Então cobriu tudo, cobriu os exames, cobriu os exames pré-operatórios, a cirurgia, cobriu tudo, gente. Então eu não sei dizer de fato quanto que é essa cirurgia no particular. Quarta pergunta, quais foram os exames pré-operatórios? Eu até separei aqui a, a avaliação do médico. Avaliação do médico. E os exames foram hemoglobina, hematócrito, tempo de coagulação, tempo de sangramento e o INR. Só que assim, gente, quando eu fui apresentar esses exames para a cirurgiã, ela pediu avaliação do cardiologista, porque sem a avaliação do cardiologista não dá para ir para a cirurgia, principalmente porque a anestesia é geral. Então tem que ter a avaliação do cardiologista e tem que ter o consentimento dele. O exame que o cardiologista pediu, eu esqueci o nome, gente. Mas é aquele exame que eles colocam vários dispositivos no corpo, no tórax, né? Mais precisamente. E vai saindo esse negocinho aqui da máquina. Ai, gente, eu esqueci como que é o nome desse exame. Mas quem souber, fala aqui nos comentários pra mim. Eu esqueci mesmo, gente, desculpa. Mas foram esses exames pré-operatórios que a Laura precisou. Quinta pergunta. Quanto tempo durou a cirurgia? Gente, a cirurgia, pra gente que é mãe, que fica aguardando, demora uma eternidade.
mas de fato demorou mais ou menos 40 minutos. Foram, 40 minutos mais ou menos. Sexta pergunta, que tipo de anestesia foi? Eu já acabei falando numa outra pergunta, mas foi anestesia geral. Sétima pergunta, como foi o pós-operatório da Laura? Então, gente, eu vou contar como que foi quando eu cheguei lá no pós-cirúrgico. Porque quando termina a cirurgia, pelo fato da Laura ter feito com 3 anos, ser muito pequenininha, eles pediram para que eu acompanhasse o pós-cirúrgico dela. Então, eu tive que colocar a roupa, fui até o pós-cirúrgico e eu vou contar para vocês o que eu vi quando eu cheguei lá. A Laura, ela ainda estava com o aparelho, né, assim, com acesso no corpo, ela estava com a roupa, um pouco ensanguentada, ela respirava pela boca, ela não fechava a boca, ela estava com a boca aberta e estava com roncos que vinham assim da garganta, uns roncos graves, sabe? E ela ainda estava no efeito da anestesia. Então, às vezes ela tinha surto, ela acordava desesperada, não sabia onde estava, não conseguia entender o que estava acontecendo. E aquele ronco que vinha da garganta dela, gente, era bem apavorante. Essa é a palavra. Aí eu peguei ela no colo, eu fiquei com ela no colo, eu vi que, eu fiquei um pouco desesperada, porque conforme ela roncava, vinha aquela baba com sangue da boca dela. Gente, é bem complicado, tem que ter um pouco de sangue frio para conseguir ajudar, para conseguir apoiar a criança nesse momento. Então eu tive bastante sangue frio, fiquei com ela lá no pós-cirúrgico até a hora que liberaram a gente para ir pro quarto. E no quarto foi a mesma coisa, ela não queria ficar na cama sozinha, ela queria ficar na cama comigo. Então eu deitei do lado dela, vou deixar até o link aqui do vlog que eu fiz no dia, que ficou tudo cagado, porque realmente foi bem difícil. Então eu fiquei com ela do lado dela na cama, e ela ficou bem assim, com efeito ainda da anestesia, sabe? Vamos lá. Oitava pergunta. Quais os cuidados no pós-operatório? Então, a médica, ela prescreveu todos os cuidados que eu deveria ter com a Laura. Bom, os cuidados foram 15 dias de repouso, sem brincadeiras que requer esforço físico. Então ela falou, ó, deitadinha, assistindo TV, para criança que sabe ler, leitura. Agora pular, brincar, correr, esquece. 15 dias de repouso absoluto. Alimentos pastosos, de morno a frio. Não podia ser quente, gente, porque tinha que ajudar na cicatrização. Então tinha que ser de morno a frio. Os banhos também tinha que ser semi-frio. Gente, desculpa pelo barulho. Banho também semi-frio. Não tomar sol. Sucos que não sejam ácidos. Aqueles sucos de fruta cítrica, sabe? Laranja, limão, abacaxi, esquece. Não pode. Nona pergunta. Quais sintomas podem ocorrer no pós-operatório? Pode ocorrer febre, dores na cabeça. A Laura apresentou dor na cabeça. Logo que ela chegou do hospital, ela falou que a cabeça dela estava doendo. Sangramento nasal, a Laura também teve sangramento nasal. Pode ocorrer vômitos, não foi o caso da Laura. Mas a médica geralmente ela prescreve os medicamentos, dipirona, paracetamol, Dramin, Alivium, que é bom também, ela deixa tudo prescrito, tudo certinho. 10ª pergunta, como ficou a fala? Mudou a voz? Gente, a voz mudou. No caso da Laura, a voz ficou mais fina, gente. Ficou até um pouco irritante. Só que com o tempo a gente vai se acostumando. Só que no começo eu falei, meu Deus, você é minha filha. Mudou, gente. A fala dela mudou, a voz dela mudou. E nos primeiros dias, a Laura, ela não queria falar muito. Até porque devia estar doendo, né, gente? Então ela evitava falar. Só que como ela é que nem a mãe, né, fica... quer falar a todo momento... Então ela meio que tentava falar aos poucos e acabou com boca aberta. Ela não fechava, não falava direitinho, que nem a gente fala. Ela falava mais ou menos assim.
Então ela teve no começo uma dificuldade para falar, mas eu acho que a dificuldade dela falar durou mais ou menos uns 5 dias, gente. A recuperação da Laura foi muito boa, graças a Deus, foi ótima, gente. E assim, a minha visão geral sobre essa cirurgia, a minha experiência com a Laura foi ótima. Desde então ela não teve mais inflamação na garganta, ela dorme muito bem, não ronca mais à noite, ela fecha a boca para dormir. Gente, quando eu vi a Laura fechando a boca para dormir, depois de uma semana, foi um sonho para mim, gente, porque eu não aguentava ver a minha filha babando. Ela babava demais, ela roncava, ela dormia com a boca aberta. Gente, era horrível ver aquilo. Era horrível, porque às vezes ela até engasgava com a própria saliva, sabe? Então isso me deixava muito angustiada. Gente, essa cirurgia foi a melhor coisa que eu fiz para minha filha. Então, o meu parecer é que essa cirurgia foi ótima. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero ter ajudado algumas mães ou algumas pessoas que vão realizar esse tipo de procedimento. Gente, é um procedimento super tranquilo. O que falam é que nos adultos é um pouco mais complicada a recuperação, né? Porque a criança, graças a Deus, ela tem uma recuperação melhor mesmo. Mas assim, gente, no final, você vai ver que valeu a pena a dificuldade na primeira semana, nos primeiros 15 dias, porque a qualidade de vida é muito melhor, gente. Então é isso. Espero ter ajudado. Para vocês que têm alguma dúvida, né, sobre essa cirurgia, se tem alguma coisa que eu não esclareci nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, gente. Um grande beijo. Ah, se vocês gostaram do vídeo, ó, deixa muito like que é de graça, gente. É de graça esse like aí. Inscreve aqui no canal também, que agora eu tô sempre atualizando. Deixa sugestão de vídeos que vocês querem que eu faça. Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e